Consequentemente da queda do Império Romano, no acidente de 1476, tem-se início ao período histórico conhecido como Idade Média. O teocentrismo é a prática que mais domina por todo esse período, inserindo os valores cristãos como grande aspecto na vida medieval. Assim sendo, a Igreja Católica era a representação de Deus na Terra, logo tinha poderes ilimitados. Em conjunto com a ascensão do catolicismo e à medida que foi ocorrendo esse crescimento religioso, foram feitas muitas igrejas, tornando a arquitetura românica como destaque dentre outros os itens contidos nesse estilo artístico. Não existia preocupação de demonstrar um realismo anatômico, pois com todas as deformações tendiam para a geometrização dos corpos, as cores eram planas e sem sombreamento, os cenários muitas vezes são abstratos ou até mesmo inexistentes, as posições são desarticuladas e composições geometricamente desorganizadas e complexas. A arte medieval é aquela que foi produzida durante o período da Idade Média, século V ao XV. Ela está associada com a igreja religiosa. Nesta época, a igreja tinha muito poder e influência na sociedade. Desse modo, as artes desse período vinham em forma de pintura religiosa. A igreja, nessa época, tinha em mente tentar aproximar as pessoas à religião, fazendo que os pintores famosos na década fizessem bíblias apenas com imagens para analfabetos. Conforme a missa ia seguindo, quem não sabia ler olhava as imagens e associavam ao que o padre estava dizendo. As artes que mais se destacaram na Idade Média foram as artes plásticas, arquitetura, pintura e escultura. Suas principais realizações foram as igrejas, podendo-se distinguir nelas dois estilos básicos, o românico e o gótico. O primeiro estilo de arte gótica surgiu na França setentrional. Inicialmente chamam de invenções técnicas. No entanto, os efeitos e as repercussões tornaram algo um pouco além. Foi até então que descobriram um método abortado em uma igreja por meio de artes transversais. Poderiam ser desenvolvidos de maneira mais sistemática e com objetivos mais ambiciosos do que se havia pensado inicialmente. O estilo romântico, por exemplo, possuía os arcos redondos, que eram inadequados aos objetivos de construtores góticos. Pelo seguinte motivo, se o objetivo era fechar o vão entre os dois pilares com um arco semicircular, só existia uma maneira de fazer. A abortada atingiria uma altura ilimitada. Contudo, se quisessem alcançar uma altura maior, o ideal seria fazer um arco, fazendo surgir o arco ogival, variando entre os arcos mais achatados e mais pontiagudos. Após infinitas alterações que as igrejas góticas sofreram no decorrer do tempo, a experiência continua sendo inesquecível. Ao adentrar nestes vastos interiores, com dimensões que parecem apequenar tudo que seja humano e trivial. A arquitetura medieval foi desenvolvida na Idade Média, em torno do século V e XV. A Idade Média ela era controlada pela Igreja, e isso ficava claro pelas obras arquitetônicas, religiosas e cristãs dessa época. Elas expressavam essas características com diversas construções, como igrejas, catedrais, monteiros e entre outros. Para se definir algo como arquitetura na Idade Média, era só prestar atenção nos detalhes, como temas religiosos, arte monumental, estilo românico, estilo gótico e o uso de arcos e abóbadas. Por mais que tentemos, é difícil imaginar o impacto que essas construções causam naqueles que só conheciam as estruturas pesadas e sombrias do estilo românico.